Tá, dois já estão fazendo a 3x4 esses gols lá. Aí, lá atrás já... Foi contra o América, né? Foi contra o América, no início. Foi minha quarta partida já. Foi a decisão do terceiro turno do Campeonato Carioca daquela época. Foi onde deu, na verdade, isso foi os gols do Jaime, né? Foi o Jaime de cabeça. E a história sua é meio que ao contrário, né, Júnior? Porque tinha testado em alguns clubes, não tinha dado certo, e quando meio já tinha desistido. É, aquela coisa do sonho sempre, né? De querer virar jogador profissional desde garoto. E, naturalmente, as oportunidades foram aparecendo, as pessoas que me viam jogar na praia, eu tinha jogado futebol de salão durante um bom tempo. E fiz algumas experiências, estive no Botafogo, levado pelo folclórico do Neném Prancha, né, que era muito amigo do treinador do Juventus, do Tião. E fiz alguns testes no América também, fiquei um bom tempo no América. Mas chegou um momento que eu tinha que decidir, né? Quer dizer, estava estudando, estava fazendo vestibular naquele período, aí resolvi dar um tempo, porque na verdade a minha paixão sempre foi o futebol de praia, entendeu? Aquilo ali era a coisa que me completava totalmente. E as dificuldades, uma outra coisa é o seguinte, as chuteiras na nossa época, vocês já pegaram ela de pelica. Naquela época as chuteiras eram duras, você precisava amaciar. E toda vez que eu jogava era um desastre. A bolha. A bolha, mas em quantidade absurda. E aquilo ali me incomodava, que depois eu deixava de jogar na praia como eu gostava, entendeu? E essa era uma das... Mas, quer dizer, já estava iniciando já o vestibular, para fazer o vestibular, e um amigo de um tio, irmão da minha avó, me viu jogando na praia e falou, pô, vamos lá fazer um teste. Eu falei, de novo? E meu tio falou, vai lá, cara. Mas por questão de respeito. E ele era muito amigo do Modesto Bria, que foi um jogador do Flamengo que fazia parte das categorias de base. E naquele período, estava subindo para o profissional exatamente a outra geração, um pouquinho antes da minha, né? Coisa de um ano, que o Zico, Rondinelli, Cantarelli tinham sido campeões juvenis. Então, quer dizer, eu joguei um ano somente no juvenil. Né? Joguei de setembro de 73 até setembro de 94, foi quando eu tive a oportunidade de jogar no subir profissional. E, quer dizer, as coisas foram acontecendo assim, porque como eu jogava no juvenil no meio campo, teve um jogo contra o Madureira, que o lateral direito, o Garrido, machucou. E o treinador falou para mim que era o Jaime Valente, junto com o Pavão e o seu Bria, pô, bota o Júnior lá lateral, que ele tem noção de marcação e tal, não sei o que, eu joguei de lateral direito. E joguei bem de lateral. E o que aconteceu? Quando acabou o jogo, eles foram no meu ouvido, olha, para subir para o profissional, é mais fácil na lateral do que no meio. O meio a concorrência era absurda. A começar pelo falecido Geraldo, né? Aí me fizeram a cabeça, na verdade. Aí eu terminei jogando o segundo turno todo como lateral direito e subi, fui promovido para o profissional. Como lateral direito para ser esse gol. E como chamava o treinador, então? Que te Era o Pavão, que os auxiliares eram o Jaime Valente e o Modesto Bria. Porque depois é o Coutinho que... O Coutinho já foi pós... Coloca o outro lateral, né? Não, quem me colocou na lateral... Eu tô acostumado há 2 anos na lateral direito. Opa, aqui tá agora legal. Sim. Aí me veio o doutor Francisco Horta com os troca-trocas. Trouxe simplesmente pro Flamengo o Turinho. Jogador de seleção brasileira, eu falei, caramba, vai começar tudo de novo. E o Carlos Froner, era um gauchão, treinador, perguntou pra mim se eu jogava na lateral esquerda. Eu falei, seu Froner, eu posso tentar, né? É por isso que o Vanderlei abre a boca e diz, eu botei o Júnior no banco. Botou por 45 minutos. Essa história é perguntar. Fala isso. Por 45 minutos, fomos jogar lá no Sul, acho que contra o Brasil de Pelotas, eu não me lembro, foi um jogo lá no Sul. Ele jogou o primeiro tempo. E eu joguei o segundo eternamente. E aí ficou, né? Brincadeira, velho. Ele foi substituído no intervalo. Não, porque ele estava fazendo os testes, né, na verdade. Ele falou, vou botar o Vanderlei para jogar, até porque o Vanderlei já jogava de lateral esquerdo. O Vanderlei jogava na direita e na esquerda. Ele tinha sido campeão no Flamengo, substituindo o Rodrigues Neto em 72. Isso já tinham 3 anos passados. Né? Vou botar o Vanderlei e vou fazer um teste contigo lá. Só que aí eu consegui me adaptar legal, porque era difícil, eu não dominava a perna esquerda, quer dizer, com facilidade, né? E eu me lembro que
na Gávea, o Djalma lembra disso, tinha um paredão de madeira, bem largo ali, que você ficava fazendo, como no tênis, você ficava fazendo ali, né? E depois dos treinos, eu ficava com a perna esquerda ali, com um centroavante, cruza. E eu me lembro que a primeira vez que eu fiz um cruzamento consciente, não, vou botar a bola ali onde eu quero. Cara, a cabeça do Galo, o Galo fez o gol e eu vibrei mais do que ele. Eu tinha atingido o meu objetivo, né? Que era justamente poder usar a perna esquerda. E isso foi mais de profissional, que começou a treinar muito esquerda? Ah, foi. Porque eu era obrigado, né? Porque o que acontecia? Quando chegava na linha de fundo, se você desse aquele corte pra cá, o teu centroavante... Não, ele entrava impedido. O Zico já tava te xingando. Então, Então, pô, vamos treinar. E terminei e aproveitando essa... Eu já tive o privilégio de ver ele batendo córner com a direita e com a esquerda. Já não tinha... jogo, né? Exatamente. Foi uma das coisas que facilitou bastante quando eu fui pro meio, né? Claro. Quer dizer, virada de jogo, principalmente para você dar velocidade na virada de jogo, não precisava puxar para cá para virar. Ela caía aqui já... Pumba. Eu me lembro que o Zagallo, em 92 até, o Cafu estava na seleção, quando estava formando a seleção, foi campeão em 94, a gente estava batendo bola, aquele aquecimento, aí o Zagallo encostou, eu falei, tu é destro ou canhoto? Eu falei, poxa, depois de tanto tempo você... Eu não, que você com a esquerda. Eu falei, treinamento, né, para poder... E no final era igual, bater com uma bola? Não, sempre a direita tinha mais precisão, tanto que para bater falta eu sempre batia com a direita. É legal essa história que você contou, porque muita gente acha, ou achava, né, quem tá vendo o programa achava, que tinha sido o Coutinho, né, que tinha te deslocado pra lateral esquerda. Não, o Coutinho, ele teve uma importância muito grande na minha carreira. Primeiro, pela visão que ele tinha, o Coutinho estava avante no tempo. Essa é que é a grande verdade, né? A história do overlap, que nada mais é do que a ultrapassagem. Ele tirou do basquete, né? Porque o cara que estava batendo a bola aqui, que passava por trás, a visão era periférica, então o cara não via. No futebol, ele usou isso com o seguinte, você não vai precisar driblar teu marcador. Basta que o cara passe e você dá um toque. E nós conseguimos, né, pegar muito disso. E quando eu fui para a seleção olímpica, o treinador era o mestre Ziza, o Zizinho. E teve uma divergência com a CBD na época, e o Coutinho assumiu que ele fazia parte da comissão técnica, né? E ele na seleção, porque ele começou a usar... Ele usou 4 laterais, que depois ele usou, inclusive, em 78, na Copa do Mundo. Jogava Mauro e Rosemiro pela direita e eu e Chico Fraga na esquerda. Nós íamos jogar contra a Rússia, Alemanha e Polônia. 3 seleções que vinham da Copa de 74, né? Quer dizer, eles eram já experientes e todos nós garotos. E ele montou um esquema exatamente assim. Rosemiro pela direita, jogava pela esquerda. A gente jogava como um homem de meio campo. Entendeu? Juntamente com o Alberto Legalé. E deu na verdade, a todos nós, uma experiência muito grande. Quando acabou a Olimpíada, né, o Flamengo estava atrás de um treinador. E o Dr. Ivan Drummond, que era o nosso vice de futebol, me perguntou como tinha feito o trabalho. Eu comecei a contar essas coisas que eram novidades, né? E o Coutinho tinha sido atleta do clube e tal, né? Já vinha todo o seu histórico dentro da seleção brasileira. Aí ele veio para lá quando ele começou a implantar tudo aquilo que depois, na verdade, a base toda do time, que depois jogou tantos anos juntos, a base maior quem montou foi o Coutinho. Não somente pelos conceitos de futebol, mas principalmente pelo lado profissional, de mostrar, né, de tudo aquilo que poderia acontecer na carreira dele. A primeira decisão, né? E aconteceu, né? E teve a trágica. Eu estava com ele, né? Como foi isso? Não, ele tinha vindo, ele estava trabalhando em Los Angeles, né? E fazia muito tempo que ele não mergulhava. Ele mergulhava na apneia. Sim. E a 26 metros mergulhando. E ele gostava, ele foi jogador de voleibol. E tem um clube no Rio, em Copacabana, no Posto 6, que se chama Marimbais. E ele era frequentador do clube. Ele tinha chegado de viagem e perguntou, pô, vai lá pra gente comer um peixe, a gente joga um vôlei, não sei o quê. E eu fui lá encontrar com ele nesse dia. Tinha treinado de manhã e depois fui encontrar com ele. Aí a gente jogou uma partidinha de vôlei, vamos comer um peixe. Aí entrou o amigo dele e falou, pô, Couto, vamos sair pra pegar um peixe. Aí ele perguntou pra mim assim, tu me espera? Eu falei, pô, capitão, tu vim aqui não tem problema, pode ir lá, dá umas 2 horinhas, eu tô aqui. E eu tô esperando ele voltar até hoje, né? Foi aquela situação que aconteceu, entendeu? E isso foi uma coisa que pra gente, porque a gente tinha ele, na verdade, como uma grande referência, não somente do treinador, né? Até do irmão mais velho, do cara que mostrou pra gente, por
Pô, o Coutinho veio de 1970, ele fez parte da comissão técnica, a história do Cooper, de fazer todo aquele trabalho junto com o Chirol. A gente tinha ele como realmente uma referência muito grande. E para jogar no domingo, isso foi na sexta-feira, para jogar num domingo com a situação dessa, foi uma coisa realmente muito difícil para se recuperar. Aí nós perdemos os 2 jogos, perdemos no domingo e perdemos na quarta-feira pro VAR. Como a gente tinha uma vantagem, foi obrigado a ter o terceiro jogo. Quem ficou dirigindo, Júnior, depois? O tio falece, fica dirigindo quem, o time? Não, o Carpegiani, né? Mas o Carpegiani era jogador? Não, já tinha parado. E tava no Rio ou tava em Porto Alegre? Não, o Carpegiani já estava com a gente. O Coutinho é que tinha... O Carpegiani entrou no lugar dele, ele foi trabalhar em Los Angeles, no futebol americano. O Carpegiani já era nosso treinador. Como é que vocês conseguiram administrar? Claro, a curto prazo era impossível. A final no domingo não ia ter como. Mas no terceiro jogo vocês já mostraram o poder de recuperação. Como é que isso foi construído lá dentro? Foi trabalhado através da comissão técnica, né, principalmente. Domingo Bosco, que era o nosso supervisor, que era um cara que tinha uma cabeça... Porque eu acho que a preocupação maior, até no jogo da quarta-feira, nós perdemos aos 44 do segundo tempo, o jogo chovia demais, né? E o jogo estava controlado, aí o Vasco terminou fazendo o gol. Da quarta-feira até o domingo, o trabalho foi muito mais de papo do que de jogo, entendeu? Principalmente nos garotos, Leandro, Tita, e foi realmente uma coisa, uma comoção assim que não tinha como você não se deixar influenciar por aquele... E quando a gente foi no domingo, a gente já viu que o ambiente no ônibus indo para o estádio já era diferente. Quer dizer, já se tinha mais ou menos absorvido um pouco daquele trauma que tinha tido. Então terminou a gente atingindo um objetivo, mas talvez tenha sido dos títulos mais difíceis para a gente decidir em função desse acontecimento. Alguém que vestiu a mesma camisa do Júnior em clube e vestiu a camisa da seleção ao lado dele. Fala, Léo, um abraço a você, um abraço ao pessoal do Resenha e quem está assistindo também. Você se lembra de 85, quando nós jogamos as eliminatórias para a Copa do Mundo e fomos jogar lá no Paraguai, no Defensores del Chaco, jogo duro, pesado, o time do Paraguai era bom, jogavam de tudo no campo e nós conseguimos ganhar por 2-0. Você se lembra o que aconteceu na volta no avião? Se você lembrar, conta tudo direitinho. Você sabe filtrar, né? Um abraço. A melhor frase da noite é você sabe filtrar. Grande O Casão é uma figuraça. Eu estou tendo mais uma vez o privilégio de estar junto com ele, porque nós começamos em 98, foi nosso primeiro ano mesmo, contratados para trabalhar como comentarista na Copa da França, né? Eu e ele, né? O Falcão já estava há algum tempo. E a gente vem junto aí desde esse período. Quando ele estava na Itália, no Ascoli, eu estava no Pescara, são 60 quilômetros. Então a gente estava sempre junto, as famílias sempre juntas, porque ele jogou com um cara que tinha jogado comigo no Torino. A gente fez uma amizade, mas muito legal. Nós fizemos uma amizade tão legal que, por coincidência, em 88 para 89, no Ano Novo, olha só, né? Juntou lá em casa, em Pescara, porque todo mundo estava jogando perto. Pô, então vamos passar o Ano Novo junto, né? Não precisa voltar, vai ficar sozinho, é diferente. Aí juntou Edmar, ele, Casão, Careca, Renato, Andrade, o não foi que estava com cachumba lá em casa pra gente comemorar. Vocês imaginam. Nossa. Meu amigo foi na varanda, né? Que não dava pra botar as cervejas na geladeira. Ele falou assim, vocês vão abrir um bar? Aí eu falei pra ele, vamos fazer um trato. Se faltar, você vai sair pra comprar. Duvido, isso é impossível. Quando deu 2 horas da manhã, eu falei, amigo, a sede que tinha, rapaziada. Mas o Casa tá falando porque, contra o Paraguai, praticamente a gente tinha garantido a classificação para a Copa de 86, né? O Casão fez gol nesse jogo, ele fez um e o Renato fez outro, eu acho. Não, quem fez foi o Zico, eu acho. O não Zico, foi né? aquela que ele levou. Zico levou de ladinho. Casão e Zico. A festa do avião é aquela de sempre, né? Samba e bagunça até chegar. Filtrou bem. Perfeito. Soro, a primeira é óbvia. E ainda bem que é óbvia. Menos mal, né? Solta aí.
Olá, galera do Resenha, esse programa que conquistou as noites de domingo, com papos maravilhosos, eu tive o prazer de estar aí presente. Estão levando um convidado muito especial, que é o grande Júnior, e, cara, falar dele não tem muita coisa, né? Eu tive o privilégio de jogar tantos anos juntos, né? Nossas carreiras foram praticamente juntas, companheiros de quarto, muitas histórias. Eu queria que o Júnior contasse uma história legal aí do Peu. Pode ser aquela do peixe de pilha, pode ser do cordãozinho, do bigode no avião. O Peuzinho vai gostar lá em Maceió. Um abraço para todos aí. Galo é meu irmão. Exatamente, a gente passou... Sabe que eu nunca joguei contra ele, né? Nunca? Não, ele tava na Udinese, eu tava no Torino, eu tinha fissurado a costela. Sorte dele, né, gente? Sorte dele. Não, e os caras, engraçado que os caras... Ele foi em 83 pra Itália, eu fui um ano depois. E os caras queriam saber como ele conseguia fazer certas coisas, né? Naquela época não tinha a facilidade que a gente tem hoje, de ir lá no computador e buscar tudo aquilo ali. Como é que ele bate na bola assim? Como é que ele faz? Porque o que ele fez de gol de falta antes dos caras conhecerem lá foi uma coisa assim absurda, né? E no primeiro ano ele fez menos gols que o Platini com menos partida, né? Então com o Galo tem uma participação muito especial na vida. A história do Peu tem mil. Essa daí eu acho que a melhor que foi comigo diretamente é o seguinte. Naquela época, para você ir para o Japão, o visto era uma folha desse tamanho, né? E nós estávamos no avião, o Peu tinha deixado crescer um bigodinho, né? Aí não tinha o que fazer, uma viagem longa pra caramba, não sei o que. Aí eu olhei e falei, Peu, no teu visto aqui, a fotografia, você tá sem bigode, cara. Você vai chegar com esse bigode lá, vão te mandar embora. Não vai entrar. Aí ele falou, mas você também tá sem o teu aqui na tua fotografia. Eu falei, mas você tá vendo aqui escrito em japonês? Isso é uma autorização que eu pedi, cara, pra entrar com bigode. Pô, é mesmo? Eu falei, cara. E todo mundo sério, né? Aí, vai dormir. Nessa que todo mundo foi dormir, ele arrumou um aparelho de barbear em algum lugar, foi dentro do avião e foi tirar. Quando acordou todo mundo, ele falou, e agora, tá legal? Teve uma reunião na sauna também uma vez, não teve? Não, teve. A outra do peixe é o peixe de pilha, né? Nós estávamos lá, o Cantarelli, apesar que ele tinha uma certa dificuldade, né, com a fala. Aí nós estávamos no hotel e tinha aqueles lagos com os peixes, né? E tinha um jogo de luz nas laterais que quando os peixes passavam, parecia que a luz estava dentro do peixe, né? E o Cantarelli, que sempre foi muito filho da mãe, falou assim, aí, Peu, tudo peixe aí, ó. Tá vendo como é que são luminosos? O Peu, aquilo aí na cabeça dele não... Como luminoso? Cara. Isso é tudo peixe de pilha, cara. Tem uma pilha dentro desses peixes. Mas aí que os peixes, aquelas luzes vão tocando aí. O Peu, na inocência dele, falou, canta, que ele também era gato. Canta. E como é que faz pra trocar a pilha dos peixes? Figura. Esse grupo era sacana. Mas o mais legal era o seguinte, tinha a hora de brincar, tinha a hora de fazer as coisas sérias e tinha a hora do trabalho. Tinha hora pra tudo. Sempre. Já estava sorrindo desse amor pelo futebol de praia. Falava de como jogavam vocês e o Alex já estava pensando naquele time. Qual foi o Flamengo que mais marcou a vida de vocês, assim, de torcedor ou de espectador do futebol? Então, Soreu, assim, eu não peguei muito o Flamengo, né? Porque eu sou aqui de São Paulo, então a gente acompanhou mais acompanhava mais os times aqui de São Paulo, né? Mas aquele Flamengo campeão do mundo, né? É o que a gente tinha como referência, assim, mesmo passando um pouco mais de tempo, você um pouco mais adolescente, mas era essa referência de Flamengo, né? Com o Júnior, com o Zico, com o Nunes, a gente via muito isso, né? A gente via esse time muito nos programas e era muito falado, né? Então, assim, quando eu cheguei no Flamengo particularmente, o Flamengo era muito baseado nas histórias deles, né? Então, assim, como se comportava o capitão do Flamengo naquela época, como o time que se comportava, ganhava um jogo, a comparação era em cima daquele time. E esse time nunca vai chegar, o time é bom, esse Flamengo é bom, mas nunca vai chegar perto daquele Flamengo daquela época, né? Isso aí nos motivava e nos a gente aprendia a conhecer a história desses jogadores, né? E respeitar muito, né?
A gente tinha a sombra, essa sombra desse time do Júnior da época era o que acompanhava a gente nos nossos trabalhos diários. E assim mesmo, aquele Carioca do 78 que marca um pouco o início dessa era dourada? O Carioca de 78 foi como, vou te dizer, um peso, que foi tirado um peso, porque a gente tinha batido na trave em 76, né, e depois em 77 nós perdemos 2 decisões nos pênaltis, né? Uma com o Geraldo e com o Zico, depois outra com o Tita. E depois é engraçado que em 77, quando a gente perdeu, nós nos reuníamos e dizíamos, pô, já vamos para algum lugar, a gente precisa conversar. E nós fomos, né, para o barril 800, que era Ipanema, entre Ipanema e Copacabana. E fomos para lá, ninguém entendia nada, pô, esses caras perderam então aqui, porque alguma coisa teria que ser feita, exatamente o porquê, o que aconteceu, né? E nós ficamos ali conversando e ninguém foi comemorar nada, nós só fomos aparar algumas arestas, né? E dizem naquele que foi um pacto. Não teve pacto, teve uma conversa onde todo mundo falou, onde todo mundo colocou, né, as suas ideias. E a partir dali, parece que houve realmente uma modificação até chegar em 78, com aquele gol do Rondinelli, aos 44 do segundo tempo, que foi como se tirasse um peso, né, que a gente tinha, porque pelo fato de ter batido 2 vezes na trave. E aquela vitória, ela consolidou um trabalho que já vinha sendo feito há 2 anos atrás, né? E aquilo ali foi o caminho, né? Depois você praticamente ficou de 78 até 83, né? Ganharam tudo. Uma sequência de 6 anos, porque eu estava até conversando com o Alex isso, porque aquele time ele foi formado mais ou menos por 3 gerações, né? Que foi a geração, por exemplo, que subiu primeiro, que foi do Zico, do Rondinelli, do Cantarelli, do Jaime, que tinham sido campeões juvenis em 73. Eu já subi em 74, né? E posteriormente veio o Adílio e o Júlio César, que jogaram comigo nesse mesmo ano de 74, no juvenil. Depois veio Adílio, depois veio o Moser, o Júlio César, Leandro, todo esse pessoal. Então você tem 3 gerações que na verdade tinham exatamente, sabiam da dimensão do clube, da grandeza, do que representava, porque a gente passou esses primeiros anos, né, quando você... em 74 foi campeão, legal, beleza, e depois, 75, 76, 77, a cobrança, a pressão, então a gente tinha vivido já tudo isso, então é por isso que aconteceu, de repente, essa tal reunião em 77. Lavaram um pouquinho a roupa suja naquela reunião? Muita roupa suja, né? E isso eu acho que deu o caminho para que a gente depois, porque a gente já sabia o que é que vai acontecer se não fizer, entendeu? Lógico que nunca dá, nem sempre dá certo toda hora, mas você sabia o caminho que você tinha que percorrer para poder chegar. Eu me lembro de cada título que conquistei na carreira, me lembro desse tipo de reunião que marca um pouco o destino do clube, ou de um grupo, né? Às vezes se une, às vezes se desune também. Porque, por exemplo, em 77, né, nesse dia, o Tita tinha 18 para 19 anos, tinha perdido o pênalti. Quer dizer, você não pode depositar toda a responsabilidade num cara que vai ter uma carreira brilhante. Todo mundo via que ia ter uma carreira brilhante. Então foi uma forma também que se achou até mesmo para proteger o garoto ali, para você não queimar, entendeu? A carreira dele, porque a gente via. E a gente tinha muita razão nesse sentido. Não somente de proteger ele, mas também de fazer daquilo ali um caminho para se chegar onde chegou. Você foi parte também dessa história vencedora do Flamengo, Djalma, mas queria voltar naquele Flamengo multicampeão, né, de 78 até 83 que falava Júnior. Você se lembra de algum ano em particular, de algum título em particular, de alguma partida? Eu até queria responder isso. O que me marcou é simples. Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adílio, Zico, Tita, Nunes e Lico. Esse time, qualquer flamenguista tinha de cor e foi realmente... Agora, falar um jogo, foram muitos jogos espetaculares, assim, até difícil. Mas, assim, na época sempre tinha uma rivalidade grande nas finais com o Vasco, né? Vasco de Roberto. E eu lembro muito de uma final que o Vasco ganhou 2 jogos, né? Cheio de alegria, cheio de empolgação, um título que você olha para trás e fala, não, esse aí, me orgulho. Claro que todos, né? Mas aquele que você jogou no futebol total... Eu acredito que o primeiro tempo do jogo contra o Liverpool, na final... Chocolate.
Porque a gente imaginava a dificuldade que a gente ia ter, né? Nós tínhamos mais conhecimento do time do Liverpool do que eles tinham da gente. E aí se decidiu um jogo em 45 minutos, você começa a pensar lá atrás, coisa praticamente impossível de acontecer. Mas do sacrifício, da importância e tudo, a Libertadores, o jogo de Montevidéu, sem dúvida, foi incrível em todos os sentidos pelo que a gente tinha passado, sobretudo no jogo lá de Santiago. Agora, Léo, eu queria fazer uma pergunta. Léo, é o seguinte, que assim, ganhou Libertadores, Mundial, todos os títulos com aquela geração maravilhosa, mas quando a gente foi campeão em 92, você ali era o protagonista. Já era uma outra fase. Mas era a estrela do time, que nos outros tinham muitos craques. Não, mas não tinha aquele cabelo, né? Já não era mais o capacete. Então eu queria saber assim, se esse título de 92, para você, pessoalmente, foi o mais importante. Sem dúvida, né? Porque eu era o último remanescente, né, da geração de 78 a 83. Né? E a questão da responsabilidade, que eu dizia para ele, eu sou o irmão mais velho, cara. Né? Porque eles começando, eu já estava terminando. Então eu tinha que passar para eles, não era de dentro do campo. Dentro do campo eles jogavam muito. Mas precisava dizer dos obstáculos, das barreiras, das dificuldades que eles iriam encontrar dali para frente. Porque você até chegar ao profissional, quantos chegaram? E quantos não deram continuidade a isso, né? E como era uma geração realmente extremamente qualificada, né? Porque uma pena que a geração dele, Júnior Baiano, Marquinho, Nélio, Djalminha, todos esses caras eram para ter ficado mais tempo no Flamengo. Ele sempre fala isso. O clube, a instituição tinha que ter, de alguma forma, naquele período, né, usufruído mais desses caras, porque se via que eles iriam individualmente, cada um fazia a sua, como fizeram, todos eles, infelizmente, fora do clube, né? E o de 92, para mim, eu tinha essa responsabilidade, né? É o que eu dizia para eles sempre, que, gente, dá para fazer tudo, mas tem hora para fazer. Né? E a gente fez isso, né, em certos momentos, porque de vez em quando tinha um que desgarrava. No final contra o Botafogo, antes da primeira partida, o Carlinhos, treinador, me chamou, ele falou assim, pô, Júnior, eu tô com um problema. Eu falei, o que houve? Tá preocupado? Não, o Gaúcho, pô, é o rei do Rio, não sei o que, aquelas histórias, né, do nosso saudoso Gaúcho. Eu falei, pô, então a gente vai ter que arrumar um jeito, né, pra botar na cabeça do Gaúcho que a gente vai ter uma semana pra decidir. Depois... Que arrebente com o Rio. Aí, falei, vamos armar um churrasco lá em casa. Aí juntamos a galera, os mais velhos, Gotardo, Gilmar, vamos pra lá e tal. Aí dá um chopp pro Gaúcho, 2 chopp pro Gaúcho. Aí, pô, vamos, calma, deixa ele lá. Aí tá, conversa. Depois de 2 horas, puxamos ele num canto, pô, Gaúcho, pelo amor de Deus, a gente vai ter jogo. Legal. Vai ter nesse domingo e depois vai ter no outro domingo. Para. Seguro. Não precisa ir pra noite agora. Vai pra noite depois. Depois você vai pra noite com a faixa de campeão brasileiro e tudo vai ser mais fácil. Claro, abrindo todas as portas. Mas era difícil para o homem. Era difícil. Ele ainda levava a gente. A preocupação maior era essa, sabe por quê? Eram os gaúchos boys. Os gaúchos boys. Você era gaúcho boy? Tinha que apoiar, né? Saía da casa do Gaúcho. É verdade, eu, Paulo Nunes, a galera era um parceiraço. Vinícius Reis. Júnior, por que sua carreira como treinador não deu certo? E outra, voltaria a trabalhar no Flamengo? Na verdade, eu nunca me programei para ser treinador, né? Na verdade, eu tinha ficado encantado muito, era com o trabalho de diretor esportivo, como eles chamam na Itália, que seria um coordenador, alguma coisa nesse tipo, que eu só consegui realizar isso em 2004, quando fui ser diretor do Flamengo no esquema só profissional, né? Que se chamava Flá Futebol, que tinha José Maria Sobrinho no planejamento, tinha o João Henrique Areias no marketing, né? E eu estava na direção técnica, né? Quer dizer, de você montar o elenco, se você trazer o treinador, foi quando eu convidei o Abel para ser treinador lá com a gente, foi campeão carioca, depois a carreira dele
deu uma subida legal. Mas eu nunca tive essa... Eu fui treinador 2 vezes, principalmente lá no Flamengo, muito mais por convencimento do meu, vamos, que dá... Não, e o mais engraçado com essas figuras aqui, eu parei de jogar em julho, em setembro, foi o Cantarelli lá na minha casa, juntamente com o Paulo Dantas, que era o vice-futebol. Pô, vamos. Eu falei, pô, gente, eu não estou preparado para isso, não é o que eu quero. Não, mas vamos, você vai ajudar, não sei o quê, a gente vai te ajudar. Aí, pela relação que você tem com o clube, tem uma hora que não dá. Tá bom, vamos. Foi até legal a primeira fase. Só que a primeira vez que eu entrei no vestiário, tava Marquinhos no meio-campo, junto com o Marcelinho e o Júnior Baiano. Quando eu entrei no vestiário, aí o Marquinhos cutucou o Marcelinho e falou, ih, olha o homem aí. Foi o homem, cara, 3 meses atrás estava com vocês aí. Pra você ver como é que é a cabeça do jogador. Vocês quase ganharam a Supercopa, né? É? 93 quase ganharam a Supercopa da Libertadores, final contra o São Paulo, perdeu nos pênaltis. Mas o Marcelinho que desperdiçou a cobrança. Mas aquele trabalho ali, depois eu comecei a gostar, entendeu? Só que aí eu recebi o convite do Parreira, para trabalhar como observador na Copa de 94, que era uma coisa também que me fascinava e era uma oportunidade de estar junto novamente, até porque eu tinha participado da formação daquele time. E aí te preparou como comentarista? É uma outra fase, porque eu acho que essa história da gente comentar jogo, eu acho que vem muito um pouco daquilo que você fez dentro do campo, né? Esses dois aqui, com certeza, foram os caras que dentro do campo, eles tinham já uma visão e trabalhavam como braços direitos do treinador. O Djalma era um pouco menos, já não tinha mais essa... Mas eles dois, com certeza, pelas posições que jogavam e por ser, vamos dizer, aquele cara que era o treinador um pouco dentro de campo. Então te facilita para fazer as coisas. Eu tinha feito já na Tele Monte Carlo, lá na Itália, alguns jogos, na Copa UEFA, com a própria Raia, alguns jogos, então tinha já um pouquinho dessa coisa. É lógico que você precisa ter prazer para trabalhar. Hoje eu tenho prazer, até porque já Você teve uma passagem relâmpago aqui em São Paulo pelo Corinthians, né? Foram 3 jogos só, né, Júnior? Não, foram 12 dias, mas, quer dizer, eu fui convencido a vir até por uma situação legal também no negócio do tal do projeto que o Vanderlei fala tanto. Com o Andrei Sanches e com o Citatini, né? E eu nem me preocupei em trazer um auxiliar técnico comigo, porque tinha o Jairo dos Santos, tinha o Muricy, que tinha sido meu preparador físico. Quer dizer, falei, pô, com esses caras lá não tem essa necessidade. O Moraci Santana era o preparador. Só que aquele momento foi um dos momentos mais difíceis do Corinthians, entendeu? E não tinha, na verdade, nenhuma possibilidade que eu pudesse dar alguma coisa pro clube naquele momento. Primeiro que eu não tinha tanta experiência como treinador, entendeu? E depois o clube não tinha condições de fazer investimentos naquele momento que fizesse reforçar a equipe para você pelo menos fazer o básico, que era disputar o Campeonato Paulista, né? Tanto que depois terminou o Corinthians não caindo para a segunda divisão com o tal do gol do Grafite que livrou naquele momento. Quer dizer, deu para perceber em tão pouco tempo que era uma roubada. Não é roubada, porque trabalhar no Corinthians, se fosse em outro momento, pô, pelo amor de Deus. Claro. Evandro, vem cá. Soren, só pro fã do esporte não ficar sem a resposta, se voltaria a trabalhar no Flamengo? Boa, Dial. Boa. Deixa eu me aposentar primeiro. Respondida? Respondida. Então vem cá, vamos lembrar da época da Tele Monte Carlo e vamos chamar o break em italiano. Todo seu. Aspettiamo em 2 minutos, vou aí. Boa. Muito fácil, muito fácil. Da falta do Zico, né? E muita gente lembra do gol de falta contra o Botafogo. A gente até mostrou as imagens, gols, linda jogada no jogo de ida e depois no segundo jogo com a comemoração maluca, né? Mas vamos ver se temos alguns gols dele jogando com Torino, com Pescara. Vamos, tava separadinho, daqui a pouquinho acho que a gente vai ter essas imagens. Mas ali o que acontece? Ali não tinha mais o Galo para bater. Aí... Você já vai para lá como jogador de meio campo? Nós jogamos. O Zico foi vendido em 83 e nós fomos jogar um torneio em Milão com Juventus, Inter, Peñarol e Milan. E eu já fui jogando no meio campo. E o treinador da Inter, né, estava indo para o Torino no outro ano. Aí foi quando aconteceu o convite para poder ir pro Torino, né? Mas a primeira coisa que foi conversada foi o seguinte: eu só vou se for para jogar no meio campo, correr atrás de ponta chega, não dá
dá mais. E foi quando apareceu a oportunidade. Aí você começa a treinar, quer dizer, você já não tem um cara como o Zico, porque ninguém nem chegava perto, né? Verdade. É falta ali perto, deixa com o Galo que ele vai resolver. E resolvia. Quer dizer, aí depois, cada um, por exemplo, o Tita foi jogar não sei aonde, né? Acho que na Alemanha, começou a fazer gol de falta. Porque de tanto a gente treinar junto com ele, a gente terminou aperfeiçoando também. 72, estamos ainda mostrando imagens, né, daquela batalha de Chile quando foram campeões da Libertadores. Foi um momento que você mais sentiu felicidade total, assim, de jogar com os caras que você admirava e de repente conseguiam jogar tudo o que queriam, tirando o jogo contra a Itália. Agora vamos falar daquele. Mas eu acho que essa seleção ela foi montada a partir de final de 79, 80, quando o Tele assumiu. Que começou a moldar essa seleção dentro dos conceitos que ele tinha de futebol e juntamente com as características, né? Porque tanto para ele chegar àquele meio-campo com Cerezo, Falcão, Zico, Sócrates, demorou um pouco a acontecer. Porque ele foi testando até conseguir encontrar, porque você colocar essas 4 feras jogando, não somente com a bola, mas tinha que ter também um lado da parte tática, né? Que precisava tudo isso acontecer. Então isso demorou um pouco tempo, né? Lógico que você olhava para um lado, você tinha o Falcão, olhava para o outro lado, tinha o Cerezo, tinha o Galo na frente. O só era uma coisa que te dava prazer, né? Existia, na verdade, uma forma de jogo que fazia com que você realmente se satisfizesse quando você saía do campo. E deixa eu te perguntar uma coisa, porque aconteceu com algum time que eu formei, que a gente se divertia muito dentro do campo. Aconteceu algum diálogo, alguma coisa que você lembre, sem menosprezar os adversários, mas vocês se olharem, ter esses códigos de estamos arrebentando? Eu acho que uma das coisas, primeiro, porque nós tínhamos já uma idade, todo mundo já tinha uma faixa de 25, 26 anos. Quer dizer, a gente não se deixava, de repente, até pelo que todos tinham passado pela carreira, se iludir com aquilo que estava acontecendo. Nós tínhamos tido em 81, no Mundialito, uma decepção que foi a final contra o Uruguai, quando a gente tinha vencido a Alemanha de 4-1. Quer dizer, a gente já tinha vivido um pouco daquilo ali, então a gente foi também se estruturando, né? Até mentalmente, quer dizer, menosprezo ao adversário, falta de isso aí não tinha, não, até porque existia uma cobrança. Claro. Por mais que todos, porque ali você tinha praticamente 11 capitães. A gente viu ali os gols da primeira fase, União Soviética, Escócia e Nova Zelândia. Primeiro jogo de mata-mata, era um triangular, né, de mata-mata contra a Argentina. Aquele jogo, aqueles 3-1, foram a melhor exibição do Brasil no Mundial da Espanha? Pelo adversário. Atual campeão do mundo, né? Atual campeão do mundo e juntava também. Tinha Maradona, que não estava no 78, tinha o Ramon Dias, que também não estava no 78. Ardiles. Ardiles sim tinha uma base do 78, tinha Kempen, Maradona. Passarela. Isso. Quer dizer, era um timaço. Né? Idiol no gol. Só que nós fomos jogar contra a Argentina já tinha perdido o jogo contra a Itália. Então a Argentina tinha que jogar tudo, né? Quer dizer, talvez isso tenha dado até uma... Saiu, né? Foi obrigado a sair, né? E que era difícil você furar um pouco o bloqueio desse time que jogava e... Furou com a tabela, né? Mas essa era uma jogada que tinha já, que a gente fazia sempre no Flamengo, que era a minha entrada um pouco na diagonal, né? Com o Zico centralizado e muitas vezes com o próprio Adílio centralizado. Era uma jogadinha que a gente já fazia há bastante tempo. E nós, nesse jogo, o Valdir Pérez teve uma atuação especial, principalmente no primeiro tempo. Ele fez 2 defesas quando o jogo estava 0-0, a Argentina pressionando, que deu uma confiança maior para o time, principalmente quando a gente fez o primeiro gol depois da falta do Éder Cruzeiro. E eu estava vendo aquele jogo contra a Itália, foi aquela tarde onde nada sai como você pensa, porque, sim, até falando do Leandro, né? Ele corta para dentro, chutava com a esquerda espetacular. Aquele já cortava e chutava e saía um tirinho fraco. É o tipo do dia que você sabe que não só individualmente, mas sobretudo coletivamente, né? Coletivamente a gente não conseguiu, mesmo porque a gente foi subindo a ladeira. Nós tínhamos visto o jogo ao vivo da Itália contra a Argentina. E a gente se surpreendeu pela forma como a Itália jogou, porque ela tinha vindo aos trancos e barrancos, né?
Até que foi um empate, né? Tinha empatado os jogos na primeira fase. O que a Itália jogou no jogo contra a Argentina, que talvez não, certamente eles jogaram muito melhor contra a Argentina do que a gente, porque eles propuseram o jogo naquele dia e coletivamente jogou uma partida perfeita. E antes da gente jogar contra a Argentina, a gente dizia, caramba, esses caras estão... E eles jogaram e descansaram, né? Quer dizer, esses caras realmente... A qualidade individual de vários jogadores, Antonioli e companhia, começou a aflorar exatamente naquele momento. E mesmo com todos esses problemas que a gente começou a subir na ladeira, de 1-0, depois para empatar, 2-1. Sempre atrás, né? E depois o gol do Falcão, né? Aí, nessa mesma hora, o que aconteceu? O Tele me chamou do lado, eu estava do lado do banco, e ele falou assim, Júnior, segura, você e Leandro, agora que já não tem necessidade, porque o resultado já nos favorece. Legal, ele, Leandro, o homem pediu para ficar. Tanto que o gol acontece numa bola atrasada que, entendeu? Terminou... Mas são aqueles episódios que não dá pra... Não. a gente vai procurar aqui Vai encontrar. 10 anos e não vai encontrar. Tem pesadelos com alguma partida da sua vida, não? Zero. Eu acho que pelo fato até mesmo de ter a consciência tranquila, de ter feito tudo que se podia fazer para aquilo ali, né? Logicamente, todos gostariam de ter saído vitorioso, porque não somente por ser um jogo especial, mas principalmente que nos colocaria num caminho realmente privilegiado para poder disputar. O Brasil enfrentaria a Polônia. Você falou do pesadelo, mas eu fui dormir. Eu não fui dormir porque eu não acreditei no resultado. Eu lembro muito bem que o jogo foi no horário da tarde, meio-dia. Quando acabou o jogo, eu deitei e fui dormir porque eu não estava acreditando que o Brasil tinha sido eliminado, que aquela seleção ninguém imaginava, ninguém esperava. Vocês têm lembrança desse dia, Fábio e Alex? Então, eu tenho. Não. Eu tenho. Eu era pequeno, mas eu tenho lembrança, assim, do jogo. Raiva, né? Porque como o Júnior colocou, né? Pô, futebol acontece, né? São coisas que acontecem no futebol, às vezes as coisas não se encaixam dentro da partida e... né? Acontecem alguns erros que são fatais para se fazer o resultado, mas a gente como torcedor, né? E a gente tem, porque a expectativa ela terminou com o caminho com a trajetória dos jogos, ela começou a se solidificar de uma forma... se desenhou de uma forma muito bacana, né? E o próprio jogo, como ia acontecendo. Você ia para uma entrevista com um jornalista, os caras exaltavam, a gente dizia, não é bem assim. Entendeu? A gente procurava baixar um pouco a bola. Uma coisa mágica. Mas principalmente, sabe por quê? Porque um ano antes nós fomos fazer uma excursão para a Europa e a gente conseguiu 3 resultados extremamente expressivos. Que foi ganhar da França dentro da França, da Inglaterra dentro da Inglaterra, coisa que nunca tinha acontecido. Né? Quer dizer, isso deu, e da Alemanha. Quer dizer, que eram consideradas 3 seleções favoritas, né? Para o próximo ano, que seria a Copa do Mundo. E isso criou uma expectativa. Quase uma lição para a concentração brasileira de hoje, que estão prontos a jogar a próxima partida. Mas eu acho que esse tipo de episódio que acontece, né, não só na seleção, mas em clubes também, elas têm que servir como exemplo. Né? A seleção de 82 deixou um legado para o futebol. Né? Quando a gente vê, por exemplo, o Guardiola dizer que o avô dele falava dessas coisas, a gente diz, caramba, a gente fez alguma coisa boa. Não necessariamente você precisa ganhar para você ter feito alguma coisa boa. Isso é uma coisa legal. Gama Júnior, grande Léo, nosso grande e eterno maestro, saudade dos bons tempos, aquele grupo que a gente convivia, Nossa Senhora, um grupo determinado a ganhar, um grupo que não aceitava a derrota jamais, e pediram para contar algumas histórias, mas eu propriamente não sou esse contador de histórias, você é mais do que eu, você que às vezes armava algumas para os companheiros, né, Júnior? Quero te dizer, cara, que tenho a honra de falar para todo mundo e um orgulho imenso de dizer que eu participei ao seu lado de um grupo maravilhoso, um grupo de tantas conquistas que ficou para a história. E para mim foi uma grande honra realmente ter podido entrar na história do nosso querido Flamengo ao seu lado.
Desejo para você toda a sorte do mundo, toda a felicidade do mundo, cara. Você é um irmão para mim. Pode escrever, fundo do meu coração. Boa sorte, felicidades e sucesso cada vez mais, porque o que você se compromete a fazer, você tem sucesso. Valeu? Pirral, Sorini, toda a galera aí do programa, grande abraço para todos e foi um prazer poder participar. Até breve. Esse é demais. Leandro era o nosso ídolo, né? Pela habilidade, né? Leandro era brincadeira. Quem fosse pro bobo com o Leandro do lado de fora tava perdido. Ia ficar lá meia hora. Né? E o Leandro, na verdade, ele era ambidestro, né? Porque o que ele fazia com a perna direita, ele fazia com a perna esquerda. E é um dos mais emocionais desse grupo, porque dá para ver a emoção dele. Mas ele tem essa liga. Eu me lembro na volta da Libertadores, né? Pô, todo mundo depois de tudo que tinha passado, por mais que a gente quisesse ficar do lado da torcida, era uma coisa meio complicada naquela época. Mas ele se prontificou, não, eu vou lá no carro lá em cima, e você via depois que ele estava ali, o Leandro, jogador, tinha ficado lá fora. Lá em cima ele era aquele cara, o torcedor realmente, que você vê como ele cantava o hino, quando fazia as coisas, e ele vive isso de uma forma talvez muito mais intensa do que todos nós, e ele consegue externar isso, né? Até mesmo quando ele manda um recado para os amigos.